Então, vamos lá. Ver se meu computador não travar. Tá. A pele, né? Eu vou dar uma pincelada aqui um pouquinho sobre a pele, né? Que é o maior órgão de um organismo, né? O principal órgão, diria eu, né? Como dermatologista, que nenhum animal, nenhuma pessoa consegue viver sem pele, né? Sem um rim dá, sem um pedaço do pulmão dá, mas sem a pele a gente, né, não consegue viver. E ela faz várias funções importantes, né, no nosso organismo, e o principal é como uma barreira anatômica, né? Aqui eu coloquei um muro de tijolo, não foi em vão, porque essa é a principal função da pele. Ela exerce essa função de barreira fisiológica entre o organismo e o meio ambiente. Então, ela promove essa proteção, né, contra injúrias físicas, químicas, microbiológicas, né, e por isso ela tem nela mesmo vários mecanismos de defesa próprios dela, né? Então existem que a gente chama de peptídeos antimicrobianos presentes na pele, que ela forma um sistema muito complexo para se proteger contra essas injúrias. E por ela ter, né, essa ampla exposição, né, todo o corpo é revestido de pele, ela reflete uma casuística de 30 a 70% de todos os atendimentos em clínicas e hospitais veterinários. Então, por isso que dentre as especializações, ela é a mais importante mesmo, tá? Puxando a sardinha para o meu lado, né? Então, quando vocês se formarem, né, quando começarem a fazer atendimento clínico, vocês vão perceber que a maioria dos casos é dermatológico. Ou não, mas o tutor que não entende, né, ele acaba procurando o veterinário com o animal com sinais dermatológicos, mas apresentando uma doença sistêmica. Por isso que a gente diz que a pele é o espelho do organismo, né? Muitas vezes, muitas doenças sistêmicas, endócrinas, né, hormonais, tem a sua manifestação cutânea. Então, é bem comum eles procurarem um dermatologista, né, no meu caso, ou o clínico geral, com a queixa de um problema de pele, né, do que um problema sistêmico que eles nem imaginam que pode estar acontecendo e está se espelhando ali na pele, tá? E aqui eu quis dar também uma pincelada para a gente relembrar quais são as funções da pele, né? Eu botei aqui uma das principais, umas 4 principais, só para a gente relembrar um pouco, ou para quem não sabe, né? Não sei, como eu disse, não sei em que fase vocês estão, mas para a gente dar uma relembrada. Aqui eu botei uma imagem também para vocês visualizarem o que é epiderme, tá? Aquele muro de tijolo que eu coloquei antes, a gente faz essa analogia com a epiderme. Então, a estrutura da pele é toda parecida com tijolinhos, né? E esses tijolinhos têm um cimentinho que faz essa pele ficar unida. Então, é aqui que ocorre toda a injúria, né? De micro-organismos, do meio exterior, é na epiderme, que é a última camada da pele. Então, eu botei aqui só para vocês irem relembrando das estruturas da pele. Mas, voltando para as funções, né? Quais são as principais funções da pele? Então, primeiro, como eu já falei, né, estou batendo bastante nessa tecla, é a proteção. Então, ela é proteção contra a perda de água, né, contra perda de eletrólitos, de macromoléculas, ela é uma proteção contra essas injúrias físicas, químicas. Ela também produz estruturas queratinizadas, que são as unhas, os pelos, que também conferem uma proteção, né, de alguma maneira. Termorregulação, né, ela sustenta todo o manto piloso, né, todo o pelo do animal, então isso ajuda na regulação da temperatura do animal, né, tem aqueles cães que têm muito pelo, que vivem em locais muito frios ou muito quentes, enfim. Então ela faz toda essa função de termorregulação. Percepção, né, é pela pele, através da pele que a gente percebe se tá frio, se tá calor, se tem... fugiu a palavra. O tato, né? Os gatos, principalmente pelos bigodes,
Então, essa é uma das funções principais da pele, que é a percepção. E ela também é responsável por algumas secreções. Existem na pele glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, que secretam essas substâncias para manutenção da lubrificação da pele, do pelo, né, para aí formar a barreira cutânea adequada para garantir aí a proteção do nosso organismo. Quando eu digo nosso, eu estou falando dos nossos pacientes, sabe? Mas a gente gosta muito de estudar anatomia comparada, né? A veterinária sempre está um passo atrás da medicina. Então, dentro da dermatologia, principalmente, todas as patologias, a gente sempre busca alguma informação na medicina, porque eles sempre estão um pouquinho à frente de nós. Então, quando eu falo a nós, né, a gente pode entender também como os nossos pacientes, porque na dermatologia é tudo muito parecido. E a gente sempre busca essa analogia com humanos para a gente conseguir entender toda a patogenia, fisiopatogenia de algumas doenças na dermatologia. Então, agora começando o exame clínico, né? O exame clínico da pele. Quando o animalzinho chega, então, para a gente no consultório, o que eu vou fazer? Eu não sei se alguém aí tem fobia de dermatologia, né? Que é bem comum também. Bastante gente que tem. Eu vejo pelos meus estagiários, pelas pessoas, pelos veterinários até que trabalham comigo, que chega a pele, eles já mandam mensagem. Graças, vai vir uma pele assim, assim, assado. Tem fobia de atendimento de pele. E como eu falei, é 70% da casuística da clínica veterinária. Então, o que a gente vai fazer, né, quando chega um animal para consulta e é problema de pele? Né, eu trouxe aqui, por isso que eu trouxe esse assunto, né, das lesões elementares, né, algumas, mais no final lá, tem algumas que são patognomônicas, que a gente olha e não tem, lógico, existem os exames complementares, eu vou falar um pouquinho no final, mas são lesões que a gente já consegue dar um norte para um diferencial, para um diagnóstico, né? Então a gente vai falar de cada lesão, de cada identificação e classificação das lesões da pele. Então, num exame clínico da pele, o primeiro passo é a identificação, né? A identificação do paciente. Né? Primeiro a espécie, nem coloquei ali, porque eu, né, atendo mais cão e gato. O curso de especialização em dermatologia, né, se alguém tiver interesse, ele engloba todas as espécies. Então, a gente tem dermatologia do cão, dermatologia do gato, tem a dermatologia equina, de aves, enfim, a gente tem uma visão geral de tudo, mas quase que 90% é cão e gato, né? Esses dias até me mandaram foto de um porco e eu falei, olha, se não for sarna, eu não sei o que é, porque eu não me aprofundei, não foi o que eu estudei, então eu estudei mais cão e gato mesmo. Às vezes me arrisco num coelho, num roedor, mas é muito raro, prefiro chamar o especialista em silvestre do que me aventurar nessa área. Tá? Então, primeira identificação da espécie, se é uma espécie que tu não entende, não atende, né? Manda para quem entende daquela espécie. E depois a identificação etária. Por que a idade será que é importante, né, na dermatologia? Porque existem muitas doenças que a gente já pode ir eliminando, né, ou colocando na nossa lista de diferenciais pela idade do animal. Por exemplo, um cãozinho com demodicidose, né, que é a sarna demodésica, é muito mais comum em um cão jovem, né? Então, se vem aquele pitbullzinho ou aquele pug com uma lesão com comedos, que a gente vai ver mais para frente, ou com uma lesão alopécica, a gente pergunta a idade, é filhote, então a gente já vai pensando, pode ser uma sarna demodésica, né? Ou ser um animal muito idoso também, né? Vai raspado lá, encontra a demodésica. É mais comum nessa faixa etária, ou um cão muito jovem ou um cão muito idoso com comorbidades, eles podem apresentar essa doença. Doenças endócrinas, né, o hipotireoidismo, o hiperadrenocorticismo é mais comum em cães mais idosos, né, nódulos, nodulações, tumores, mais comum em cachorro idoso. Então, pela identificação etária, a gente já consegue ter um norte também. Identificação sexual, se é macho, se é fêmea, se é castrado, se é inteiro. Por quê? Existem genodermatoses, né, que são dermatoses relacionados aos cromossomos, X ou Y. Então, se o animal é fêmea, é macho, já também
dar um norte para aquela lesão. Se ele é castrado ou não, né, gatos que saem de dentro de casa, que podem ir para a rua, né, que são mais rueiros, né, dá para identificar uma esporotricose, sei lá, um animal saiu, voltou com uma lesão, que não cicatriza, que formou nodulações, né, a gente já pode ver, né, por ele não ser castrado, que isso pode ser possível. Identificação racial, né, algumas raças, depois eu vou mostrar um quadro aqui das principais raças e as principais dermatopatias que são acometidas, né, por essas raças, mas, por exemplo, chega num consultório um Akita com uma alopecia generalizada, né, que é a perda de pelo, com bastante descamação, a gente já pensa logo em uma adenite sebácea, que é muito comum na raça. Chega um Spitz alemão, com queda de pelo excessiva, também com falha na pelagem, a gente já vai pensar numa alopecia X. Chega um Shih Tzu, né, no consultório, cheio de coceira, cheio de lesão, a gente já vai pensar numa dermatite atópica. Então, às vezes, só pela raça a gente já imagina o que poderia ser, né? Coloração de pelame também é muito importante. Existem algumas dermatopatias relacionadas à cor do pelo, como a displasia do pelo preto, não é tão comum, né? Mas às vezes aquele animalzinho também que está perdendo pelo, o pelo tá ralo, principalmente pincher, né? O York. Existe a displasia do pelo preto, que está relacionado com a coloração do pelame. Ou doenças relacionadas à pele clara, como aí entra mais na parte de oncologia, mas geralmente quem atende a primeira consulta é o dermatologista, que é as dermatite actínica, né, o carcinoma de célula escamosa, geralmente eles vêm pela lesão cutânea, e daí a gente, né, com os exames complementares, depois passa para o oncologista, mas geralmente esses animais de pelame clara são mais, ou hemangiosarcomas, né, hemangiomas também comum em pele glabra, né, e pele clara também são bem comuns. Então essa identificação seria o primeiro passo. A gente, vocês observaram, né, identificando cada uma dessas etapas, a gente já consegue ter um rumo para aquele animal que veio para atendimento. Isso eu nem comecei a conversar com o tutor ainda, né, só identificando esse paciente. E aqui então está o quadro, né? Depois eu disponibilizo a apresentação para vocês, mas com algumas raças, né? As dermatopatias de algumas raças que são bem comuns. O pug é bem comum ter dermatite atópica, o poodle também, a adenite sebácea que eu falei, o Akita. Então aqui, só olhando a raça, a gente já começa com os diferenciais antes mesmo de ver o paciente. Né? A gente vê lá na agenda, vai vir um Shih Tzu de 5 anos de idade que está com coceira. A primeira coisa que tu vai pensar é dermatite atópica. Né? Aí, lógico, depois na anamnese, alguns exames complementares que a gente faz ali na rotina do consultório mesmo, a gente vai tendo o norte para esse paciente. E depois, então, da primeira investigação, né, antes de até mesmo ver o paciente, só pela identificação desse paciente, a gente vai para a anamnese, né? Acho que Caviano sabe, né, que a anamnese é o primordial, 70% do diagnóstico está na anamnese e o resto é exame complementar. Isso eu aprendi muito bem aí no CAV, então tem que perguntar, tem que fazer pergunta para esse tutor. Hoje em dia, principalmente, na minha época não tinha tanto, mas hoje em dia vocês estão numa realidade que o tutor já vem com o diagnóstico. Então, muitas vezes ele procura a gente já, o meu cachorro está com isso. Por quê? Porque ele foi no Dr. Google e botou ali um sintoma, coceira, o Google já disse quais as possíveis causas de coceira, então ele já chega com o diagnóstico na mão. Então, por isso que a anamnese é fundamental, porque às vezes, né, por conta disso, o tutor já vai te induzindo a um diagnóstico sem nem tu pensar muito. Então, é bem importante fazer pergunta, e fazer perguntas querendo saber a mesma coisa de várias maneiras. Por quê? Porque muitas vezes eles se contradizem. E é nessas contradições que a gente vai conseguindo buscar a informação que a gente quer. Então, perguntem, né?
com os meus estagiários ou os veterinários que trabalham comigo, eu sempre pego muito no pé, que às vezes eu vou olhar a ficha do animal, tem 2 linhas de anamnese. Eu, não, gente, vocês têm que perguntar mais, né? Não só ouvir o que o tutor tem para dizer, vocês que têm que argumentar. Então, tem que fazer pergunta. Então, a primeira pergunta seria antecedentes desse paciente. Da onde ele veio? Né? Onde que ele morou? Sempre esteve no mesmo local? Veio de outro lugar? Lá de Minas Gerais e está cheio de lesão, o que a gente vai pensar? Numa possível leishmaniose. Existem áreas endêmicas, né, no nosso país, então, dependendo de onde o animal veio, por exemplo, veio do Rio de Janeiro um gato, posso pensar, dependendo do tipo da lesão, obviamente, né, posso pensar numa esporotricose. Então, esse antecedente dele é muito importante para isso. Início do quadro e tempo de evolução. Há quanto tempo o animal está com essa lesão? Por exemplo, se é um quadro agudo, de no mínimo até 90 dias, é um quadro mais agudo. Começou a coçar não faz 2 meses. Eu posso pensar numa sarna, né? Posso pensar numa farmacodermia, em coisas que não são crônicas. Agora, o cachorro coça, tem lá 5 anos de idade, coça desde os 6 meses. Vou pensar numa dermatopatia alérgica, ou já está uns 6 meses com o focinho descamando, vou pensar numa doença autoimune. Então, o tempo de evolução e início do quadro também é muito importante, tá? Um quadro agudo também pode ser uma urticária, sei lá, o animal comeu rolou na grama e deu urticária, ou comeu um marimbondo, está com a cara inchada, então isso é muito importante para a gente fazer nossa investigação. Tratamentos já efetuados e as consequências desse tratamento, então saber se ele já usou antibiótico, qual antibiótico foi, por quanto tempo ele usou esse antibiótico, né, bem comum, né, depois vocês vão ver na rotina clínica, não sei se, acho que nem todos tiveram clínica de dermato ainda, mas é bem comum pegar, na minha rotina, tratamento para piodermite com menos de 21 dias de tratamento. Não vai funcionar, né, a pele necessita de um tempo maior para melhorar das lesões, então por isso que tem que perguntar quanto tempo está fazendo o tratamento, né? E se melhorou, se não melhorou, se usou corticoide. Isso também é muito importante. Muitas vezes o tutor não sabe nem o que é corticoide, não sabe o que é anti-inflamatório, não sabe o que é antihistamínico. Então, tem que ficar perguntando. Eles vêm, é um comprimidinho branco, é um comprimidinho rosa, né? A gente às vezes tem que ser evidente para saber qual é o medicamento. Na minha clínica, nos meus pacientes, talvez seja legal de anotar futuramente para vocês, eu mando uma orientação pré-consulta. Então, eu já peço para eles virem com tudo anotado, com foto, com, sei lá, embalagem dos produtos que já foram utilizados, porque isso é muito comum mesmo, de o tutor chegar e não saber dizer o que tomou, ou achar que o remédio, o corticoide é antibiótico, e que o antibiótico é um anti-inflamatório. Então, eu sempre peço eu mando umas orientações pré-consultas para esse tutor já vir preparado com as perguntas que eu vou fazer. Se usa cremes, se usa hidratantes, né? E se isso funcionou, se não funcionou. Hoje em dia, a gente tem... Opa! Deixa eu voltar aqui que eu passei. Hoje em dia a gente tem muitos dermocosméticos no mercado, né, veterinário, tem muitos medicamentos, então é bom eles pedir essa informação antes dele chegar na consulta. A periodicidade eu já falei, né, por quanto tempo usou esse antibiótico, por quanto tempo usou esse corticoide, né, às vezes o paciente está lá com efeitos colaterais já da corticoterapia, né, muito prolongada, então a gente precisa saber há quanto tempo ele está usando, se tem que desmamar ou não. Então, essa periodicidade também é importante. Quanto ao ambiente, manejo e hábitos, saber se esse animal viaja, né? Às vezes o animal não tem, ali nos antecedentes, ele não é de uma área endêmica de uma tal doença, mas ele viaja para lá, né? Todo ano ele vai.
Aqui a gente pensa em leishmaniose mais longe, mas em Florianópolis já tem caso. Aqui em Tubarão eu já peguei um caso, ele era de fora, né? Mas já pegaram alguns casos aqui. Não encontraram o flamínio em Tubarão, mas já teve cães doentes de leishmaniose aqui. Então não está tão longe. Então tem que saber se esse animal viaja, o que ele come. Muitas dermatopatias podem ter relação alimentar, né? Pode ter alergia alimentar, pode ter deficiência de alguma enzima, de alguma enzima, de alguma proteína ou de alguma vitamina. Então tem que saber o que esse animal se alimenta. O passeio também, não só a viagem, mas se ele sai para a rua, se quando ele sai para a rua ele está protegido contra a ectoparasita, que é o próximo item, né? Ele usa o antipulga, de quanto em quanto tempo usa, ou qual antipulga que usa. Isso também é um problema bem recorrente, né, no atendimento clínico. Pergunta para o tutor, qual o antipulga que o seu animal usa? Ele usa o Frontline, né, que é o mais comum. De quanto em quanto tempo? Cada 3 meses. O Frontline, a gente sabe que não dura tudo isso, ele dura 30 dias no máximo, né? Ou o Bravecto, não sei se todos conhecem o Bravecto, que é uma medicação para pulga e carrapato, de longa ação. Então, eles duram 3 meses, mas para o tutor, eu acho que por causa do valor, que é uma medicação cara, ele acha que dura o ano inteiro. Então, usa remedinho para pulga, o carrapato? Uso. Qual? Bravecto. De quanto em quanto tempo? Eu dou 2 vezes por ano. Não, né? O Bravecto dura 3 meses só. Então, já está errado. Então, tem que investigar se esse tutor está usando corretamente essas medicações. Se tem contactantes, eu pulei ali, né? Contactantes é muito importante, porque algumas doenças são contagiosas, como sarna, né? Então, não vai ter só aquele animal com problema, os outros também vão estar. Ou se é uma dermatopatia alérgica, que é mais comum hoje em dia, o cão contactante pode não ter problema, então já tem como tu tranquilizar aquele tutor, isso não passa, é do seu animal, não vai passar para outro. Então, isso é bem importante. E o prurido, que seria a coceira, né? Qual que é o local que ele está coçando, né? Dependendo da localização da coceira, a gente já consegue identificar algumas dermatopatias. Por exemplo, ele está coçando mais a parte de cima do rabinho, da cola, e a parte posterior da coxa. Isso já faz me pensar numa dermatite alérgica à pulga. Ele lambe muitas patas, parte ventral de abdômen, axila, virilha, orelha. Já vou pensar numa dermatite atópica. Oi? Desculpa interromper, a tua apresentação saiu agora. Saiu? Tá dando para te ouvir, mas a apresentação saiu. Peraí, deixa eu dar um ESC aqui. Será que parou o compartilhamento? Acho que foi isso, Deixa eu achar de novo, peraí. Apareceu? Não. Não, ainda não. Talvez fechar e abrir o PowerPoint. Vou fechar e vou abrir. Ou se eu estiver falando muito rápido, vocês me brecam. Não, tá bem tranquilo, tá ótimo. Agora tá aparecendo de novo. Eu vou abrir o PowerPoint de novo. Eu avisei o pessoal ali, as dúvidas ficam pro final daí, pode ser? Tá? Uhum. Eu já tenho algumas. Deixa eu ver que agora ele não quer abrir. Abriu. Tá lento esse negócio? Tá dentro de ver ainda a tela? Tá dando sim.
tem muita imagem, né? Ficou bem pesado. E agora, vou aumentar. Eu não botei errado, Aí, deu boa, estamos vendo. Entendeu? Tá, então voltando ali no prurido, né, tem que saber a localização desse prurido, se ele é local, né, a manifestação ali, se ele é um prurido perene, se ele acontece o ano inteiro, se ele é sazonal, se acontece só uma vez por ano. Isso geralmente o tutor já tem observado, né, principalmente se é o cão que vai muito na clínica, ele já piora muito no verão, enche de ferida no verão, ou não, é o ano inteiro, se coça o tempo inteiro, não passa. E a intensidade dessa coceira, se é uma coceira leve, se é uma coceira moderada, se é uma coceira intensa. Para isso, eu não trouxe aqui, mas também posso disponibilizar para vocês. Existe uma... A gente tem é como se fosse uma tabela, é uma escala analógica de prurido, tá? A gente entrega para o tutor, porque o prurido é muito subjetivo, né? O que é um prurido intenso para mim pode ser um prurido moderado para vocês. Então, para não ter erro, isso foi padronizado na dermatologia veterinária. Então, a gente tem uma escala analógica visual de prurido no cão. Então, tu mostra essa escala e pergunta para o tutor, e daí nessa escala existe ali, tem as definições de que é um prurido leve e o que é um prurido intenso. Daí a gente classificar esse animal, se ele está com uma dermatite muito feia ou se é uma dermatite leve, a ponto de entrar com medicação ou não, tá? Mas existe essa classificação, não sei se vocês já sabiam, mas existe. Depois eu mostro para vocês, se eu conseguir compartilhar a tela depois, aí eu abro aqui para vocês, esqueci de colocar aqui. Então, depois da anamnese, desse monte de pergunta, como eu falei, às vezes a minha consulta dermato demora mais ou menos 1 hora. Mais ou menos uma meia hora eu fico só perguntando pro doutor, porque, como eu falei, às vezes ele já vem com o diagnóstico do Dr. Google e tu fazendo um monte de perguntas, e às vezes a mesma pergunta, só que de maneira diferente, ele começa a se contradizer e tu tem que tentar captar o máximo dessa informação para a gente chegar num diagnóstico. E depois a gente parte para o exame físico. Então, um detalhe muito importante que eu noto quando vem recém-formado ou estagiário, é que eles não sentam com o tutor para conversar, né? Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, né, nesses 11 de formação, porque eu também fazia isso. Botava direto o animal na mesa e já ia perguntando ali mesmo, porque eu acho que a gente aprende assim na faculdade, né? O animal já chega, vai direto para a mesa e fica ali perguntando. Então, o ideal que eu acho para mim, né, é sentar primeiro com o tutor, manda ele ficar à vontade e dá-lhe pergunta. Começa a fazer várias perguntas e já vai anotando ao mesmo tempo, preenchendo a ficha dermatológica e depois passa para o exame físico, né, que é a que a gente chama de inspeção direta. E depois de todo o exame físico, tu passa para a inspeção indireta, que seria os exames complementares. A gente vai ver se precisa de um raspado, de uma histologia, de uma biópsia, enfim, lá no final eu vou pincelar cada um desses, se não ficar muito longo a apresentação aqui, tá? Mas aí, então, a gente faz a inspeção direta. Dentro da inspeção direta, o que a gente faz? Olfação. O que é olfação? É cheirar, igual o carinha ali tentando cheirar, levou uma... eu coloquei esse GIF justamente porque a olfação não é uma coisa muito fácil e nem é padronizada. Então, o que um cheiro, para mim, isso vai muito da experiência do médico, né? Então, não sei, vocês já pegaram aí na clínica, mas um cão com uma míase dentro do ouvido. O cachorro tá lá na esquina, tu já tá sentindo cheiro e já sabe que é míase. Então, isso é a olfação. De longe, a gente sabe que o cachorro tá com parvo,
né? Essa é a inspeção direta de olfação. Só que ela é muito subjetiva, depende muito da experiência do avaliador, tá? Depois, eu acabei apagando sem querer, mas é a visualização, né? Depois tu vai olhar visualmente o animal. Geralmente a gente olha de longe primeiro, né, para saber se esse pelo tá padrão, se tem falha. Depois a gente vai ver nas classificações das lesões se essa falha é simétrica, se é assimétrica, né? Se tem diluição de cor, se não tem. Então, isso é tudo visual e a distância. E depois tu vai para a palpação, que é palpável se tem nódulos, se tem crosta, e assim por diante. Tem que sempre saber o que é fisiológico, né? O que é normal desse animal na visualização, para saber diferenciar do que é patológico. Por exemplo, chegou um chau-chau com a língua azul, tu não vai dizer que ele está cianótico, precisa ser entubado. Né? Isso é visual e é fisiológico. Então, saber se a carequinha de pincher, né? Não sei se vocês já viram, bem provavelmente, né? Que o pincher tem aquela calvície aqui nas têmporas. Aquilo ali não é uma alopecia, aquilo ali é normal do pincher. Ou o peito de Dash, que também não tem pelo. Né? Isso não é uma patologia. O peito do Dash geralmente às vezes fica calvo, sem pelo. Então isso é uma falha, digamos assim, na pele, só que é natural, não é patológico. Então tudo, né, pequenos detalhes são importantes na anamnese e no exame físico para a gente ter um bom exame clínico. Deixa eu pegar minha cola aqui para eu não me perder. E é através ali do exame da visualização que tu também vai ver se esse animal vai mesmo precisar de uma consulta dermatológica ou é de outro sistema que está sendo acometido, né? Como eu falei, a pele é o espelho de todo o organismo. Então, às vezes, o tutor chega com o cachorro com icterícia, ele não tem um problema de pele, né? A pele mudou de cor, tem uma alteração de cor da pele, mas não é dermatológico. Então, esse animal tem que passar para o clínico e ver o que está acontecendo para esse animal tá? E agora a gente vai para a parte principal, que são as classificações das lesões e as lesões elementares. Tá? Para a gente chegar nas lesões elementares, a gente vai ver a classificação dessas lesões primeiro, né? Quanto à distribuição, quanto à topografia, né? Se ela é simétrica ou assimétrica, que eu já falei, quanto à configuração, né? Se ela é circular, se ela é linear, quanto à profundidade, se ela é profunda, se ela é superficial, e a morfologia, que daí sim é os elementos principais ali das lesões cutâneas. Então, primeiro, quanto à distribuição, né? Será que essa lesão ela é localizada, disseminada ou generalizada? Né? O que caracteriza cada uma dessa distribuição? Localizada, como o nome já diz, né? É local, é uma lesão focal, única, geralmente está num lugar só. Pode, assim, ter uma lesão localizada em orelha, uma lesão localizada no membro. Ainda ela é localizada, né? As lesões localizadas são muito mais fáceis de tratar, geralmente não precisa de tratamento sistêmico, né? A gente entra com tratamentos tópicos, que são bem importantes na dermatologia. Hoje em dia a gente preza muito para tratamento tópico do que para tratamento sistêmico, ainda mais na decorrência de muitos cães alérgicos, né? A gente atende muito cão com dermatopatia alérgica, então a gente prioriza muito o tratamento tópico dessas lesões localizadas, principalmente, para não ficar expondo esse animal a muita medicação. Então aqui eu botei um exemplo de sarna de escabiose, né, com como a gente vê uma lesão localizada. Aqui ele diz os principais locais de lesão de uma escabiose, então pode ser localizada em borda de orelha, pode ter uma lesão localizada em cotovelo ou jarrete, né, ou no abdômen, pode ter tudo, né, que daí a gente chama de disseminada, mas pode ser localizada, que é onde está em vermelho nesse dermatograma. Já a lesão disseminada, ele apresenta mais de uma lesão, né, e geralmente na mesma região. Não seria o caso aqui, mas ele tem a lesão
em borda de orelha, tem crosta no nariz ou em cima da cabeça, então está disseminada pela face. Isso é uma lesão disseminada. Ou a generalizada, quando mais de 60% da superfície corpórea está acometida. Que eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia, de uma dermatite seborreica, né? Todo o corpo do animal, aqui eu poderia até dizer que é uma lesão universal, está quase 100% do animal acometido. Mas a gente tem o costume, né, o hábito de botar generalizado. Então, uma lesão que engloba mais de 60% do corpo do paciente. Quanto à topografia, a topografia é a gente dizer se uma lesão é simétrica ou se essa lesão é assimétrica. Por que isso é importante? Né? Principalmente nas dermatopatias endócrinas, né? Nas hormonais. Um cão com alopecia X vai ter uma lesão simétrica. Aquele cachorrinho que tem um hiperadrenocorticismo, geralmente tu vai observar uma lesão simétrica. Já um cão com sarna ou com dermatite atópica, as lesões são assimétricas, acontecem em vários locais e tu não vai pensar, se ele vem com lesões em vários locais, tu não vai pensar no hipotireoidismo, por exemplo, né? Porque a lesão do hipotireoidismo é bem como isso aqui, ou alopecia X, né? Perde o pelo bem simetricamente. E aqui é um exemplo de lesões assimétricas. Então, tem aqui no cotovelo, tem aqui no dorso, pode acometer a orelha, então isso é uma assimetria. Agora, quanto à configuração das lesões, né? Se ela é circular, o que é uma lesão circular, né? As lesões circulares, como o nome já diz, né, são circunscritas, né? São lesões circunscritas. Isso é bem comum em piodermites bacteriana, né? A gente aprende na faculdade que lesões circulares, circunscritas, são lesões fúngicas, mas não, gente, isso não acontece. Quer dizer, acontece. Em dermatofitose é comum ter uma lesão arredondada, mas a gente tem uma máxima dentro da dermatologia que diz, se você acha que é dermatofitose, provavelmente não é, porque não é uma dermatopatia muito comum, né? Então, quando vem um paciente com aquelas falhas circulares em todo o pelo, primeiro pensa numa piodermite bacteriana, faz os exames complementares, depois eu vou falar para vocês, mas em primeira mão, o primeiro pensamento é piodermite, né? Principalmente esses pelos animais de pelo curto, ele faz essas lesões bem circulares. Lesões numulares, tá? As lesões numulares são lesões circulares também, circunscritas, mas ela tem uma leve elevação, como se fosse uma moeda, a gente diz. Por isso, numular. Que seria o caso dessa lesão aqui. Pode ser o início de uma lesão de esporotricose, ou estiocitoma, também é bem comum ter essas lesões numulares. Parece uma lesão bem circunscrita, só que ela tem uma elevação geralmente menor do que 3 centímetros. Tá? Goma, que eu coloquei ali, a gente vai ver mais para frente em lesões sólidas. Então, eu nem coloquei uma imagem aqui agora. Mas seria uma lesão também circular, com uma elevação maior de 3 centímetros, né, entre 3 centímetros ou mais, e que ela drena material necrótico do seu centro. Isso seria uma goma, mas a gente vai ver mais para frente uma foto dela nas coleções sólidas, tá? Lesões arciformes são lesões em arco, geralmente comum em linfomas, né? Forma essas lesões em arco. Aqui é uma lesão geográfica, tá? Mas como eu não achei nenhuma foto, nenhuma imagem de uma lesão arciforme, é como se a gente considerasse só essa parte aqui. Ele forma tipo um C na pele, assim, tá? E aqui seria uma geográfica. É bem comum em linfomas. E os quérions, eu acho que alguns aí já ouviram falar dos quérion. Quérion é uma lesão também circular, tá? Alopécica, muitas vezes, e relacionado à dermatofitose. Aí sim, para ser um quérion, tem que encontrar dermatófito ali. Então, elas são brilhantes, né, como na foto, a gente chama de quérion dermatofítico.
Então, porque é bem característica da dermatofitose. Aparece o cão com essas nodulações, assim, né? Essas lesões em Kerion. Tá? Quanto à profundidade, né? Outra classificação é se essa lesão é superficial ou profunda. Superficial, quando atingem só a primeira camada da pele, né, que é a epiderme, e não atingem a derme. Eu tinha colocado a imagem de uma pele aqui, mas também sumiu, acho que eu não salvei. Mas no esqueminha que tem ali para frente, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, quando a gente fala de uma lesão superficial, é porque ela atinge somente aqui a epiderme, né, não atinge as camadas mais profundas da pele. E um exemplo é uma piodermite superficial, né? Ela só faz as pústulas, as crostas nessa primeira camada da pele. E um problema profundo seria um flegmão, um abscesso, então ele já acomete regiões mais profundas da pele. É por isso que muitas vezes quando estoura um abscesso, um abscesso geralmente, né, vai ter sangue, vai ter, né, bastante material aqui de dentro da derme. Isso daí é caracterizado uma lesão mais profunda. Vou voltar lá. E depois vem a característica por morfologia. Aqui que entra as lesões elementares da dermatologia veterinária ou da dermatologia, porque é muito igual até vai ter alguns exemplos aqui que é em humanos, tá? Então, quanto à morfologia, então dentro da morfologia a gente tem outros 5 grupos de alterações que a gente vai ter para essas lesões. Então, tem alteração de cor, tem alteração de espessura, tem formações sólidas, coleções líquidas e perdas e reparações teciduais. Para vocês verem como tem que ser minucioso o atendimento clínico dermatológico, porque é muita coisa que tem que observar. Então, e cada lesão, isso é importante. Ah, Grazi, mas por que eu tenho que saber todos esses nomes, essas classificações? Na hora que tu for pedir um exame, uma citologia, ou mandar uma biópsia, tu vai ter lá a descrição da lesão. Quanto mais rico em detalhe colocar essa descrição, mais fácil vai ser para o patologista ou para o profissional lá que vai receber teu exame, para ele entender ou visualizar, né, imaginar como é a lesão desse animal, para depois te mandar a descrição microscópica dessa lesão. Então, é muito importante na hora da descrição, isso também é uma falha muito grande nossa, né, nos congressos de dermatologia, quando tem o patologista lá, eles pegam muito no pé dos dermatólogos quanto a isso. A gente não descreve lesão. E ele não viu o paciente, né? Ele só vai receber um pedacinho da pele do animal ali, já formalizado. Então, ele precisa dessa lesão macroscópica bem definida, bem descrita, porque senão ele vai pegar lá só um pedaço de pele, não sabe nem o que está acontecendo, muitas vezes a gente não coloca nem suspeita clínica, aí fica difícil para ele tentar imaginar o que está acontecendo com o teu paciente para te entregar um laudo. Então, por isso a importância da descrição dessas lesões alimentares, a gente saber o que é e saber o que está descrevendo. Por exemplo, às vezes o cachorro está lá com uma placa eosinofílica e eu descrevo que ele está com uma pústula, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, por isso a importância dessas classificações. Então, vamos lá. A primeira alteração seria a alteração de cor. Né? Como eu falei, a pele se altera não só para vermelho, mas para outras cores. Ela pode ficar ictérica, que é amarela, ela pode ficar cianótica, que é azulado, mas na dermatologia elas não têm muita importância essas cores, né? Então a gente vai falar o que mais importa aqui na dermatologia veterinária. Então, o primeiro e qual seria o significado clínico delas, tá? Dessas alterações. Então, o eritema,
ele pode ter outras classificações, como enantema, enxantema, mancha lívida e mancha anêmica. O que é isso? Então, o eritema nada mais é que uma coloração avermelhada da pele. E geralmente está relacionada a uma doença inflamatória. Tá? Uma inflamação, vasodilatação ocorre ali naquela pele e forma o eritema, que é essa coloração avermelhada. Outros sinais vêm junto com o eritema, né, que estão bem associados, que são calor, né, os sinais cardeais da inflamação geralmente vêm associados ao eritema. Então, que é o calor, o rubor e dor, né, geralmente no eczema tópico, por exemplo, ou numa dermatite úmida aguda, está bem vermelho, está bem eczematoso e dói. Então, tudo isso vem associado ao eritema, que é nada mais é que uma vasodilatação, né, naquela região e formou essa coloração avermelhada. O enantema é quando a gente tem um eritema na mucosa, né, a gente não usa muito esses termos, mas só uma curiosidade aqui para vocês. O exantema ou o eritodermia é quando o eritema está mais disseminado, né, quando vem um cãozinho com a pele inteira vermelha, a gente chama de eritodermia ou exantema. A mancha lívida é uma mancha mais azulada, tá? Geralmente é fria, também é o toque, tá? E é por isquemia. Então, é uma parte ali da pele que não está mais recebendo irrigação sanguínea. Então, isso a gente chama de mancha lívida. E mancha anêmica seria uma mancha branca, sem cor, branca mesmo. Como é que a gente vai saber se é uma mancha anêmica ou não? É porque não tem mais irrigação sanguínea, não está vindo a porta sanguínea, ela fica branca. É por vitropressão, né? Pega um pedacinho de vidro, uma lâmina de vidro e pressiona contra aquela mancha. Se as laterais ficarem da mesma cor, né? Porque ali não está passando irrigação sanguínea. Então, isso a gente chama de uma mancha anêmica. Então, aqui estão alguns exemplos, né? De eritema, que é essa vermelhidão na pele do animal, né? Aqui é só um eritema mesmo, não daria para considerar uma eritrodermia. A eritrodermia, geralmente, o cachorro inteiro está vermelho. Aqui é outra região, né? Bem comum essas fotos em dermatite atópica, né? São regiões que a gente chama de atópica, onde fica bem eritematoso, a axila, virilha, né? Aqui é um animalzinho com DASP, né? Dermatite alérgica picada de pulga, então também fica bem eritematoso essa região. E o eritema, ele pode ainda ser relacionado com o seu formato. Então, isso às vezes vem até na descrição do laudo do histopatológico. Tem um eritema pontiforme, ele é lenticular, ele emplaca ou ele é enessol. Pontiforme seria pontinhos, né? O que diferencia da petéquia, tá? Depois a gente vai ver também como é que eu diferencio um eritema de uma petéquia, mas ela é pontiforme. Lenticular ou em placa são lesões maiores. Depois, mais para frente, a gente vai ver o que é uma lesão em placa. Ou em lençol, que seria recobrindo toda a pele do animal. Outra segunda alteração de cor seria a púrpura. Né? A púrpura também tem 3 apresentações, que seria petequia, equimose e sufusão. Ela é bem mais grave, geralmente não está muito relacionada a algum problema dermatológico, né? Ela é uma lesão relacionada a outros sistemas, então geralmente é mais grave e precisa de atendimento e pesquisa para ver por que esse animal está com essa hemorragia, que é uma hemorragia, um extravasamento de sangue mais severo entre a derme e o interstício. Então, tem hemácia ali. Então, tem que descobrir por que esse animal está com púrpura. Geralmente, é alguma doença relacionada a uma doença hematológica, né? Então, é difícil encontrar púrpura em animal, né? Uma púrpura sem causa definida em animal. Por isso que eu peguei essa aqui em humano. Mais difícil. Geralmente, a gente vê petequia em doenças do carrapato, babésia, erliquiose, né? Daí pode formar quimose, sufusão, tá? Deixa eu pegar a minha cola. Anemia hemolítica também pode causar, né?
ou uma trombocitopenia imunomediada, daí começa a extravasar sangue para todo quanto é lado e pode formar essas equimoses e sufusões. A telangiectasia nada mais é que os vasos do abdômen bem evidenciados. Isso é muito comum em doenças endócrinas, né, e o hiperadrenocorticismo, principalmente. A visualização dos vasos é bem evidente, isso porque a pele está fina, está adelgaçada, né, por alteração hormonal. Então, a gente chama essa evidenciação dos vasos sanguíneos de telangiectasia. Deficiência nutricional pode acontecer também, né, cicatrizes, mas na maioria das vezes é uma endocrinopatia ou hiperadrenocorticismo. Manchas pigmentares ou discrômicas, que seria a hipopigmentação, acromia, hiperpigmentação ou mancha senil. A hipopigmentação ou hipocromia, né, como o nome já diz, é óbvio, é uma mancha, diminuição do pigmento, da melanina. Opa, não dá para encostar. Ou ausência total, que seria a acromia, né, do pigmento, totalmente branco, como, por exemplo, no vitiligo. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui. Opa. Ai, sumiu minhas fotos. Depois eu mostro para vocês. Peraí. Ah, eu abri a apresentação errada. Eu vou trocar, porque sumiu tudo as minhas fotos daqui. Bem rapidinho. Vou parar de compartilhar um pouquinho só para eu trocar. Baixou o arquivo errado do meu e-mail. Fica até vermelho agora. Só um pouquinho, gente. Amor? Embora. Abri o arquivo errado, daí não estava achando as fotos.
Abriu o arquivo errado. Eu quero ver se abre aqui de volta. Olhou lá. Não sei como. Mas tudo tá ali. Não abre. Não sei por que abriu o arquivo errado. Vou ajudar o e-mail novamente. Oh, Jesus. Abre a tua caixa de e-mail. Não sei se eu aqui. Não carrega. Só um pouquinho. Pedi ajuda técnica aqui. Aí. Eu fico lá e tava aí. Yes. Eu fiz agora de verdade. Um prisioneiro. Não abriu, né? Esse? Esse é. Abre o WhatsApp.
Pessoal, a Grazi caiu e já tá voltando. Cadê o eco, né? A Grazi caiu e já tá voltando. Aí ela comentou comigo que não falta muito para terminar a palestra, que falta bem pouquinho, tá? Voltei, deu um mega tilt aqui. Agora deixa eu compartilhar a tela. TNT. Compartilha TNT, né, melhor? Mas eu não consigo ver. É isso, né? Eu não sei se eu te ouvindo. Deu? Estão me ouvindo? Aham, está te ouvindo e está conseguindo ver a apresentação. Ah, beleza. Eu parei na... Aí, manchas pigmentares discrômicas. Eu perdi um monte de imagem que estava na apresentação original, né? Não sei por quê. Então, eu vou falar bem brevemente as próximas lesões. Aí, no final, tem as lesões patognomônicas que eu tinha falado, né? Então, primeiro, a hipopigmentação, a hipocromia, né? Que seria diminuição do pigmento melânico, né? Então, tem pouca melanina. Né? Então, aqui tem um exemplo, né? De um animal que vai perdendo a pigmentação, geralmente, quando vai ficando mais velho, perde a pigmentação desse nariz. Ou a acromia, né? Que é a ausência total do pigmento. Então, um animal com vitiligo, né, tem essa característica, perda total da melanina ali na pele. É bem comum bem comum não, em 11 anos de formado, nunca vi um Rottweiler com vitiligo, mas é bem comum na raça, tá? A hiperpigmentação ou hipercromia, né, já é o contrário, então é o excesso de pigmento na pele, geralmente está relacionada com problemas crônicos, né, principalmente por malacesiose, ela causa, né, a injúria direta e constante a essa pele, faz com que ele aumenta a quantidade desse pigmento, deixando a pele bem enegrecida. É bem comum em malacesiose, em dermatite atópica, ter esse aspecto. Aqui também é outro cão com provavelmente uma dermatite atópica, uma dermatopatia
Assim, quando é nessas regiões de axila, virilha, pescoço, a gente chama de acantose nigricans, que deixa essas lesões bem enegrecidas nessas regiões. A mancha senil é aquele cãozinho que sempre teve a barriga bem rosinha e lá com 11, 12 anos começa a ter aquelas manchas escurecidas. Isso a gente caracteriza como uma mancha senil. Agora a gente vai passar pelas formações sólidas, tá? Aqui tem bastante, aqui que tava show, tinha imagem de cada um, mais de uma imagem de cada uma. Mas não sei o que aconteceu, acho que eu salvei o arquivo errado quando estava na clínica, que eu fiz a apresentação na clínica, e agora cheguei em casa, não abriu. Mas aí eu peguei essa que eu tinha feito antes. Mas depois eu passo para o Paulo com todas as fotos, tá? De o que é placa, o que é pápula, o que é nódulo. Eu vou dando as definições para vocês aqui ouvirem, então. Então, a pápula, ela é uma elevação circunscrita, né? Agora vocês vão ter que imaginar. Mas ela é uma elevação circunscrita, diferente daquela conformação circular, nomular, né, ela forma uma elevação mesmo, que a gente chama de pápula. Geralmente, até 1 centímetro, a gente considera pápula. Né? Quando ela aumenta ou por várias fusões de pápula, a gente chama de placa. Então, são elevações circunscritas de até 2 centímetros de diâmetro. Seria uma placa. Bem comum em dermatite eosinofílica em gatos, né, que forma aquelas placas, principalmente em abdômen, né, 90% dos casos está relacionado com uma alergia de alguma coisa, principalmente alergia alimentar, no caso dos felinos, tá? É bem comum neles. Os nódulos, que são elevações com mais de 3 centímetros e menores do que um tumor, né? Então a gente chama de um nódulo. E tubérculo é uma nomenclatura que já está em desuso. Eu coloquei aqui na apresentação que eu tinha terminado, já tinha tirado, porque a gente quase não usa esse nome de tubérculo. Geralmente a gente classifica como um nódulo. Tá? Tumor ou nodosidade são formações sólidas, também circunscritas, com mais de 3 centímetros de diâmetro. Né? Nem todo tumor é um câncer, mas todo câncer forma um tumor. Então, isso tem que tomar cuidado quando vai lá com o proprietário também, porque às vezes fala, tá com tumor, o cara já acha que é um câncer. Então, nem todo tumor é câncer, mas todo câncer pode ter um tumor. Opa. A goma, que eu falei que ia ter imagem mais para frente, não tem, não sei o que aconteceu, mas também é uma lesão arredondada, né, que no meio, no seu centro, ele drena um conteúdo necrótico. Então, isso a gente chama de goma. Geralmente ela está associado a uma esporotricose, uma criptococose, às vezes a leishmaniose também forma goma, ou algumas neoplasias que quando também drenam, às vezes, algumas secreções, né? Então isso é bem comum na goma. Essas lesões nodulares, as formações sólidas em geral, elas geralmente estão associadas a processo inflamatório, né, placa inflamatório, pápula inflamatório, piodermites ou neoplasia, que seriam os nódulos, os tumores, as gomas. Tá? Então, geralmente, o significado clínico dessas formações é isso. Ou uma inflamação, processo inflamatório infeccioso, né, ou neoplasia. Vegetação são formas sólidas, né, que elas estão distanciadas da pele, como vou dizer, assim, elas parecem penduradas. Isso a gente chama de vegetação. Geralmente ela é avermelhada e brilhante, né? Isso é uma vegetação. Ela tá para fora, é pendular, né? Também tinha uma foto bem bonita aqui e não tá mais. Mas ela tem um distanciamento da pele, ela é pendurada, digamos assim, ela é brilhante, né? E ela é um aumento da camada espinhosa da pele, tá? Por isso a gente chama de vegetação. Verrucosidade são as verrugas, né? Também são formações sólidas que tem um distanciamento da pele, né? Muito comum em papiloma. Não sei se todo mundo já viu um papilomatose, papiloma viral, que são aquelas verrugas, aquelas formações que dão principalmente na cavidade oral dos animais.
tá? Ela é um aspecto mais acinzentado, esbranquiçado, algumas podem ser rosinha, mas geralmente ela é acinzentado a preto, as verrugas, né, as verrucosidades. Agora as coleções líquidas, né, a gente tem um exemplo, a vesícula e a bolha. Vesícula e bolha, elas são bem semelhantes, né, não muda muito, bolha é bolha, né, quando a gente se queima, forma uma bolha. A diferença de bolha para vesícula é o tamanho, né, as vesículas são menores, são várias bolinhas pequenininhas, né, com líquido geralmente é ceroso, então a gente chama isso de uma coleção líquida. A gente chama de uma coleção líquida porque ela não provém de nenhuma glândula, né? Não é uma glândula que está produzindo aquela secreção, tá? Então, por isso que é uma coleção líquida e não não é de uma glândula, digamos assim. Ela pode ser vermelha, se for hemorrágica, né? Ou ter pus, mas geralmente ela é um líquido ceroso mesmo. E a diferença da bolha e da vesícula é o tamanho. Estou indo pela minha cola aqui. O abscesso também são formações circunscritas e geralmente é encapsulado. Então, geralmente é pus, né, encapsulado, formando o abscesso. Geralmente o significado é por um trauma que infeccionou ali e forma esse abscesso encapsulado. Por isso que a gente diz, às vezes, quando não tira a cápsula, não tira todo o abscesso, ele pode voltar a formar de novo. Então, quando for drenar o abscesso, tem que lavar bem e tentar tirar a cápsula, tá? Geralmente ele é quente, dói, né? E ele flutua, ele se mexe, esse abscesso. O flegmão também é uma coleção purulenta, mas não é circunscrita, não é redonda. Geralmente acontece também por uma infecção, uma perfuração, uma via hematógena que entrou contaminação e forma os abscessos ou flegmão, como mordedura, picada, né, mordida de cobra, essas coisas podem formar tanto um abscesso quanto o flegmão. Só que o flegmão, ele não é encapsulado. Então, aquela pata de gato que chegou mordida e que está a pata inteira, né, aperta e está drenando pus, isso a gente chama de flegmão. Tá? O hematoma é o roxo, né, o famoso roxo, geralmente está associado a algum trauma, né, traumatismo, depois de uma batida, bem comum em otematoma, né, quando o animal se chacoalha muito, depois que drena, forma aquele hematoma, de tamanho variável, né, é um derramamento sanguíneo ali da pele, da pele para os tecidos adjacentes, tem que forma o hematoma. E aqui, esqueci de colocar, uma das mais importantes era a pústula, tinha uma imagem bonitona de uma pústula sozinha, que também é uma elevação circunscrita, diferentemente da pápula, ela é uma coleção líquida, porque dentro dela tem formação de pus, muitas vezes, tá? Ela é muito comum em doenças inflamatórias, principalmente as piodermites, dermatite atópica, a gente encontra as pústulas, ou doenças autoimunes também é comum intactas, e ela é o que antecede o colorete epidérmico, que a gente vai ver mais para frente também. Tá? Então, a pústula que forma o colorete epidérmico, que também é bem comum em doenças alérgicas, piodermites, foliculites. Em farmacodermia também é bem comum encontrar essas alterações. Agora, alteração de espessura, que seria hiperqueratose ou queratose, né? Aquela pele que a gente diz que tem aspecto de árvore, de casca de árvore, né? Ela sempre está junto com muito comum encontrar hiperqueratose com liquinificação, dificilmente a gente encontra as duas separadas, geralmente estão associadas, tá? A pele fica, então, com aquele aspecto áspero, fica grosso, tem pouca elasticidade, e ali, às vezes, também forma fissura, que a gente vai ver para frente, né? E fica mais firme, tá? A lignificação não é só o aumento dessa espessura da pele, mas também forma sulcos, né? Por isso que a gente diz que é um aspecto de madeira,
né, de casca de árvore, tá? Lignificação e hiperqueratose. A hiperqueratose a gente vê em sinomose, né? Bem comum ter hiperqueratose de coxins, de plano nasal. Então, é quando forma o espessamento mesmo da camada córnea. Edema. O edema é um aumento também da espessura da região, né, mais abaixo da epiderme, que é a derme e a hipoderme. A gente consegue identificar com edema pelo exame de Godet, né, que é uma lesão elementar também, o sinal de Godet, quer dizer que o animal está com edema. Geralmente por extravasamento de líquido, tá, para o intestício, geralmente em patopatias. Na dermatologia a gente não vê muito edema, né, mas é uma lesão dermatológica, mas não muito importante em dermatopatias, tá? Esclerose também está em desuso, eu coloquei, mas depois eu tinha tirado e nessa apresentação acabou ficando aí, mas é um termo que a gente não usa mais. E cicatriz é considerado um aumento de espessura porque ela forma, né, às vezes aquela marca, né, em alto relevo de tecido fibroso. Então, a cicatriz, por isso que ela está nessas alterações de espessura. Entre as perdas teciduais e reparação, então, as escamas. Escamas, ela tem várias classificações, tá? Ela pode ter 3 modalidades de escama. Aqui seria bem legal vocês verem a foto, mas não sei o que aconteceu. Ela pode ser farinácea, então é aquele animal que tu coloca em cima da mesa e parece que jogaram farinha ali. Então é uma escama pequena, né, fininha, e a gente chama de escamação farinácea. Ela pode ser furfurácea, também, escamação furfurácea, ela é um pouquinho maior que a farinácea, tá? Ou a micácea, que lembra mica, que é uma partícula maior. A gente chama de uma rocha chamada mica. Então, por isso que a gente chama de escamação micácea. E a gente tem que tentar diferenciar a escama de seborreia, porque seborreia é aumento do sebo, né? Escamação é a última camada da pele que está com um turnover mais ativo. Então, a pele tem que se descamar em 21 dias, ali está descamando em mais tempo, por isso que forma aquelas caspas que a gente diz, né? O que é diferente de seborreia. Antigamente a gente classificava como seborreia seca, mas seborreia é alteração na produção de sebo, não de escama, tá? Erosão. As erosões é quando perde um pouco mais da camada epidérmica, né? Pode começar a aparecer a camada da derme, e é muito parecido com as ulcerações e as úlceras. A erosão é um pouco mais superficial, digamos assim. A úlcera, às vezes, ela consegue atingir a camada da derme, né? E as ulcerações. Úlcera é quando é única local, a gente chama de úlcera. Quando são uma região maior, uma amplitude maior, a gente chama de ulceração, tá? Então, quando uma erosão está um pouco mais funda, ela já vira uma úlceração do que está cometendo ali, tá? Escoriação é quando o animal se arranha, né? Geralmente bem comum em doenças com muito prurido, como sarnas, dermatite atópica, o animal chega a ficar escoriado, tu vê a marca da unha mesmo passando na pele do animal, então a gente chama de ulceração. O colarinho epidérmico é a sobra de uma pústula, então quando a pústula, o trânsito entre uma pústula e o colarinho epidérmico é muito rápido, então às vezes quando o animal chega para o atendimento, ele não tem mais a pústula formada, sim os colarinhos epidérmicos, é aquilo que sobrou da pústula, tá? Quando chega o animal com pústula intacta, a gente já tem que pensar numa doença autoimune, alguma coisa mais profunda que está pegando lá a membrana basal, né, da epiderme. Mas geralmente, quando é superficial, já está com o colarinho epidérmico formado. Afta, difícil encontrar em cão, tá? Fissura, o nome já diz, né? É uma perda linear
da epiderme, ao redor de algum orifício natural. Geralmente a gente encontra, quando está muito ressecado no ânus ali, o animal está coçando demais, aparece aquelas fissuras. Na pálpebra também é bem comum, né? Chega a sangrar essa fissura. A crosta são concreções, geralmente amareladas ou escurecidas, assim. É comum em doenças como escabiose ou sarna notoédrica em gato, forma muita crosta. Lesões autoimunes também formam aquelas crostas em plano nasal. Ela pode ser, geralmente ela é escura, mas pode ser avermelhada ou esverdeada, depende do caso. Tá? Se for uma lesão mais hemorrágica, ela vai formar uma crosta hemorrágica, que a gente diz, né? É uma perda tecidual por causa de um ressecamento da epiderme, aí forma a crosta. A fístula, é muito comum crosta também em piodermite, geralmente cachorro que tem pelo muito curtinho, pug, esses que tem pelo denso, mas muito curto, é bem comum, em vez de vir com colarinho epidérmico, ele já vem cheio de crosta. Não necessariamente seria uma sarna, né? Pode ser até em animal alérgico, eles formam essas crostas. Escara geralmente está associada a decúbito, aquele animal, ou em regiões de apoio, tipo calo de apoio, depois vira uma escara, né? O animal que fica muito em decúbito ou é muito pesado nessas regiões de muito atrito, forma essas escaras, tá? Para vocês conseguirem visualizar aí mentalmente, seria um calo de apoio quando está mais ulcerado, assim a gente chama de escara, porque é um ponto de apoio. A fístula é um foco que drena necrose ou material purulento, né? Geralmente é comum encontrado na região adianal, né? A gente chama de fístula anal. Pode ser por um corpo estranho, alguma coisa que penetrou ali e formou aquela fístula. E isso geralmente tem infecção bacteriana e drena esse material purulento. É bem comum na glândula adianal, né? Forma uma fístula, ou a fístula do dente carniceiro também é bem comum, né? Micoses profundas também é bem comum, uma dermatofitose ou uma esporotricose pode formar fístula. O fio de sutura, quando, né, às vezes fica incomodando na pele ali, às vezes tem que tirar porque fistulou, isso é uma fístula. Celulite. A celulite é um sinal mais clássico, né, não elementar, de uma doença que a gente chama de celulite juvenil, tá? Potencialmente fatal em cães, né? Então, quando atender um animal com celulite juvenil, que são lesões aqui em mento, na região da face, região periocular, filhote, comete muito filhote, fica bem edemaciado, bem inchado, e isso pode levar a óbito. Então, tem que das emergências dentro da dermatologia. Então, tem que tomar cuidado com celulite. Comedo, acho que muitos aqui já devem ter visto. Comedo são aqueles pontinhos pretos, que são nada mais é que uma obstrução do folículo piloso com restos de queratina. Então, o folículo ele se enche de queratina e forma aquele comedo, aquele ponto preto, né, no folículo do pelo. Aquilo é uma delícia de apertar, mas não se deve, né? Mas é como se fosse um cravo, né? Um cravo da gente é o comedo. Ele é bem comum em dermatocidose, é bem comum encontrar em animais com dermatite actínica ou já com lesões neoplásicas, principalmente em pelo branco, com pelagem clara, é bem comum encontrar comedo. O Schnauzer, existe uma síndrome, né, eles têm uma síndrome comedogênica do Schnauzer, que enche de comedo na região dorsal do Schnauzer, também é bem comum. O corno estava esperando por essa foto do corno cutâneo. O corno cutâneo é uma formação sólida, parece um chifre, né, que cresce em determinadas áreas do corpo. Na verdade, ele pode aparecer em qualquer lugar. Geralmente está associado a algum problema viral, às vezes pode até ser um papiloma viral, algum problema viral. O animal está imunossuprimido e forma do papiloma começa a criar esse corno cutâneo. É um chifre mesmo, é um concentrado de queratina que forma um corno mesmo. A gente chama de corno cutâneo.
E o milho é aquelas pontinhos brancos, mais comum em humanos, em cães a gente vê geralmente quando tem uma dermatopatia endócrina muito avançada, daí forma ou calcinose cutânea, que é acúmulo de cálcio mesmo na pele, e forma esses milhons, são pontinhos brancos na epiderme. Parece uma espinha, só que não é pus que sai de dentro, né? Não é uma pústula, é um milho. A mulher deve entender mais porque a gente vai na dermato para tirar. É tipo um cravinho branco. Esse é o milho. Em cão não é muito visto, tá? Geralmente, quando a dermatopatia é muito avançada, pode ser que apareça, mas não é tão comum. Essas imagens estavam bem legais, né? Fiquei triste. Por alguns sinais patognomônicos, né? Sinais específicos da dermatologia. Quando a gente chega e já imagina, pá, é isso. Tá? O primeiro deles, que é o mais clássico de todos, isso é um artigo do professor Carlos Larson, não sei se todos conhecem, mas ele é o pai, o mestre da dermatologia veterinária aqui no Brasil, e ele fez essa classificação baseado na medicina, né, trouxe para a veterinária e fez algumas dessas classificações de sinais específicos. Então, o primeiro deles é a asa de borboleta. É uma lesão periocular, né? Dá para ver aqui, e em ponte nasal, que é caracterizada principalmente do lúpus eritematoso discoide. Então, quando chegar principalmente a Akita, que é bastante acometido, com esse aspecto de lesão em asa de borboleta, né? Aqui ó, aparece a asinha da borboleta. Lógico, para o exame, para o diagnóstico definitivo, tem que fazer o histopatológico, mas há já uma grande chance de ser lúpus eritematoso discoide, ou lúpus eritematoso cutâneo crônico, né? Tem duas terminologias hoje em dia. Então, gravem bem essa imagem, é bem comum, principalmente aqui, tá vendo, com essa lesão. Sinal em borra de café, né, ou com haste de algodão. Isso a gente retira do cerumen, né, do ouvido do animal. Quando tira isso, parece uma borra de café, tá bem característico de... Lógico, gente, isso é só... não dá para dizer assim, ó, chegou um animal, eu tirei isso, eu vou dizer que é otite por malacésia ou otite por parasita. Não, sempre tem que fazer o exame complementar. Mas isso já é um sinal mais específico de, tá? Geralmente por otite fúngica ou por sarna autodésica, é comum a gente encontrar esse tipo de secreção nos ouvidos. Geralmente quando é uma otite bacteriana ou purulenta, a coloração é diferente. Mas se for em borra de café, há grandes chances de ser infecção por malacésia ou sarna autodésica. Bruxismo símile. Quando a gente vê um cão com esses dentes no consultório, a primeira coisa que a gente pensa é esse animal coça pra caramba. Então, ele geralmente coça com os incisivos, né? E esse sinal a gente chama de bruxismo símile. Geralmente, né, quase que em todos os casos de cães com DASP, dermatite alérgica picada de pulga, ou dermatite atópica, né, uma sarna crônica, eles apresentam esse bruxismo, que é o desgaste dos dentes incisivos, porque ele passa muito tempo se coçando. A cauda em batom não é a cauda de rato, tá? Pode se assemelhar com a cauda de rato, mas não é a cauda de rato, que um monte de gente aí deve conhecer, tá? É a pontinha ali que parece um batonzinho mesmo, é arredondado. Ela é uma lesão comum numa dermatite que não é tão comum, tá? Que é a dermatomiosite familiar canina. Então, geralmente, quando a gente pega isso, a gente pode pensar numa dermatomiosite familiar canina. É uma doença autoimune que ela é rara, tá? É uma ocorrência difícil, e esse é um dos sinais que pode levar a gente a pensar nessa dermatopatia, tá? Dá para diferenciar com uma dermatopatia isquêmica também, uma vasculite, ou necrose de ponta de cauda, mas para o diagnóstico correto tem que fazer o histopatológico, mas a cauda em batom faz pensar em uma dermatomiosite familiar canina. Agora sim, a cauda de rato,
né, bem comum em animais com problema endócrino, mais especificamente o hipotireoidismo, né, fica com o rabo todo pelado, parece um rabinho de rato. É uma alopecia que é característica dessa doença endócrina. Às vezes, em hiperadrenocorticismo, a gente vê também, mas é mais comum mesmo no hipotireoidismo. Lógico, vai associar com outros sinais, o animal ali é gordinho, né, tem a face trágica, que a gente vai ver mais para frente, também leva a crer que pode ser um hipotireoidismo. O sinal de Godet, né, a gente falou que é um edema, quando pressiona e a marca do dedo fica ali, é sinal que tem um edema, algum problema de retenção de líquido nas camadas adjacentes da pele está acontecendo. Então, esse é um sinal clássico de Godet, de edema. O sinal de Jericó, tá? Esse sinal foi classificado pela nossa professora de endocrinologia, a Márcia Jericó, tá? Ela é muito usada, que a gente chama de mixedema, que é esse edema na face, que é uma face trágica em região, geralmente um edema é na região nasal, né, de plano nasal, e dá essa face trágica do hipotireoidismo. Então, se o animal chega com essa cara aí de sono, parece inchado, com cauda de rato, leva a crer que esse animal possa estar com hipotireoidismo. Então, a gente chama isso de sinal de Jericó, criado pela Márcia Jericó, professora de endocrinologia. O sinal de Larson, também criado pelo Dr. Carlos Eduardo Larson, tá? O nosso pai da dermatologia. Essa reação de pegar os 5 dedos e passar no dorso do animal, né? Se faz um caminho do dedo com essa descamação farinácea ou furfurácea, pode sugerir que ele tenha uma hipersensibilidade, uma dermatite esfoliativa, né? Então, leva a crer que o animal está sofrendo com alguma dessas doenças de desqueratinização. Então, sinal de Larson positivo. Que a gente, desqueratinização, que a gente antes dizia que era uma seborreia primária, né, em cães. Então, tu passa os 5 dedos no dorso do animal e aparece essa descamação furfurácea, ele pode ter uma hipersensibilidade, uma piodermite esfoliativa. O sinal de Nikolsky, né, é raro, é um sinal raro, mas pode acontecer em animais que tenha pênfigo foliáceo ou pênfigo bolhoso, né? É bem comum, a ponta da orelha se destaca, a pele da ponta da orelha se destaca com facilidade, isso porque a membrana basal já foi toda acometida pelo pênfigo, né? E ela se solta. É bem comum é mais comum em pênfigo, não é um sinal claro, que a gente vê toda hora, mas se acontece isso, vai crer que pode ser um pênfigo aí. Esse aqui é o sinal de noz moscada, para ver como a apresentação tá errada, mas nem coloquei o nome. Mas o sinal de noz moscada tem 2 padrões de cor, né? Parece que ele tá salpicado, né, com essa hiperpigmentação, tá? Geralmente isso indica aquela mancha senil que eu falei lá no começo, tá? É senilidade. Então é aquele animal que tinha a barriga bem branquinha e começou a pigmentar. A gente chama isso de sinal de noz moscada. Diferente daquela que a gente vê no fígado, que eu nem lembro mais na patologia o que significa. A orelha envelope, bem comum em gatos claros, tá? E que tem carcinoma espinocelular, ou basocelular, né? Que a gente chama carcinoma de células escamosas, eles começam a dobrar a orelhinha. Então, a gente chama isso de orelha envelope. Alguns cães idosos, bancos, também pode ter esse sinal, mas principalmente aquele animal que foi muito exposto ao sol, tá? Ele perde a elasticidade da pele nessa ponta de orelha e ela faz essa dobra, tá? Mas em carcinoma, então pode suspeitar de carcinoma espinocelular ou até um problema hormonal. O hiperadreno em gatos também pode causar esse tipo de lesão.
Então, aí a gente já leva em conta alguns diferenciais quando aparece um animal assim, ou um carcinoma, ou é só porque ficou muito tempo exposto ao sol, ou pode ser um hiperadrenocorticismo em gatos. O sinal de pele encabidada, tá? Ou ocorre em pacientes desidratados, né? Ou com a síndrome de Ellen-Darlos, que é uma astenia cutânea. Tá? O animal não tem, é uma genodermatose, tá? E o animal não tem essa elasticidade da pele. Síndrome de Ellen-Danlos, tá? A gente chama de pele encabidada. Tá acabando. Sinal em rosário, tá? Os linfonodos, né, parecem linfonodos, eles se infartam em rosário, né? Uma sequência de nódulos é bem comum em esporotricose. É bem patognomônico de esporotricose, porque ele vai pela via linfática e vai formando essas nodulações. Algumas doenças neoplásicas, né, tem que fazer diferencial, mas é bem comum em esporotricose, quando acomete o sistema linfático. E o último sinal, que é o salpico de lama, né, não sei se dá para ver bem, eu tinha mais imagem aqui aumentada, é quando o pênfego está na sua aurora da cura. Então, um animal que veio com pênfego bem feio, quando ele começa a melhorar, né, com o tratamento, ele começa a formar essas manchas. Parece que andou de bike com camiseta branca e começou na chuva, né, que molha tudo a camiseta nas costas. Então, por isso chamaram de salpico de lama. E é a aurora da cura do pênfego. E aqui é só os exames complementares, né? Esses são sinais que a gente diz patognomônicos ou específicos, mas eles não excluem o exame indireto, a inspeção indireta, tá? Aqui é a diascopia ou vitropressão, né? Que é aquele exame que a gente vê para ver se é uma púrpura ou se é uma mancha anêmica, né? A gente aperta com vidro contra a pele do animal. Se a cor não muda, se o vermelho não sai, é indício de púrpura, né? Se a mancha fica. Se é um eritema, tu faz a vitropressão, ele some, tá? Porque não é um extravasamento de hemácia, é só uma maior irrigação sanguínea ali devido à inflamação. Lâmpada de Wood, quando a gente suspeita de uma dermatofitose, alguma doença fúngica, né? Exame direto do pelo, que é o tricograma, para ver se pode ter também fungo, ou pelo quebrado, enfim, raspado de pele, a cultura, né, de fungo de bactéria e citologia, né, do ouvido, de neoplasia, da pele mesmo, e o histopatológico. Então, todos esses exames são complementares a todas essas lesões elementares que a gente viu aqui para trás. E era isso, deu 2 horas já com várias intercorrências, mas estou aberta a perguntas se alguém ainda não tiver dormido.